E aí, na paz? Eu apresento a vocês a maior vingança da história. O recap de hoje começa com o protagonista fugindo desesperado pela floresta e tropeçando nos galhos, e mesmo caindo do topo da montanha, o miserável não conseguiu fugir dos seus perseguidores. Um deles chama nosso prota de Príncipe Cheyong Wong e dá parabéns, pois ele estava fugindo deles na floresta há mais de uma hora, e só agora eles chegaram até ele. Prota tenta argumentar, dizendo que fez tudo o que pediram, até desistiu da academia, então por que eles ainda ameaçam ele? E eles dizem que mesmo que ele seja um plebeu, ele ainda tem o direito ao trono, enquanto ele estiver vivo terá direitos e não podem deixá-lo vivo. O líder dos caras dizem que se ele se render, morrerá sem dor, e o Prota se nega, dizendo que prefere lutar até o fim. Já gostei desse cara, tropa. Os ninjas vão pra cima dele e o Prota tenta resistir, mas ele não consegue e é capturado. E o ninja ainda zoa ele, perguntando se é só isso que ele tem. Mas nesse instante o Prota já saca uma faca escondida em suas costas e empala o cara que morre na hora. E todos ficam em choque. Esse lixo que nunca segurou uma espada conseguiu fazer isso e já pensam que se ele treinasse como os outros, ele seria uma grande ameaça pra família real. E por isso ele tem que ir de arrasta de qualquer jeito. E o Prota já toma ali uma joelhada na besta que deve ter quebrado todos os dentes. Dessa vez, o ninja fere ele fatalmente, e o Prota grita tão alto que acorda toda a floresta. Por ele ter pegado um dos seus, ele pisa no machucado do Prota, e quando ele ia finalizar, uma flecha da puta que pariu atinge ele e explode o cara. Cê é louco, família. Ao perceber quem podia ser o responsável, apontam, e é um adolescente nerdola estiloso, e ao sinal do ataque, outra flecha acerta eles, e foi todo mundo de ralo em um piscar de olhos. Depois de tal habilidade, o último ninja sabe que isso não é de Deus, então ele tenta escapar, deixando a missão de lado, mas com apenas um movimento ele foi de ralo lindamente, e o Prota tá lá rindo, aceitando seu fim, mas ele fica feliz que seus assassinos tiveram o que mereciam, e quando tava fechando seus olhos, o adolescente nerdola fala que tá sem tempo e pede para seu ancestral tornar a vida dele mais fácil no futuro. Com essas nanomáquinas, ele não deve ter problema para isso. Depois da injeção do cheat, o Prota escuta na cabeça dele: 7ª geração de nanomáquina, ativar. E o Prota apaga, e o adolescente misterioso some para sempre. Há muito tempo atrás, lutadores de Angu aprenderam artes marciais, apenas para se protegerem dos inimigos, e com o tempo passando, o método de defesa começou a se tornar uma ferramenta para matar, ficando cada vez mais complexa e sofisticada, com técnicas de respiração que usavam sua energia vital. Eles ensinavam suas artes para a geração futura, para que elas evoluíssem cada vez mais. Aqueles que dominaram se tornaram os homens mais fortes e foram chamados de Wulin, e aqueles que queriam ser discípulos deles se chamavam de clã, e assim nasceu o clã Força da Justiça e aqueles que espalharam o caos. Mas no meio dessa briga surgiu um outro clã totalmente diferente, querendo apenas poder, e o mundo os chama de o culto celestial demoníaco, e o filho ilegítimo com a maior posição do ranking da família é quem tem o direito ao trono. Essa é a história de Cheyong Wong. Mas espera aí, o filho ilegítimo que tem direito ao trono? Tá bom, vamos lá. E o capítulo começa e o Prota tá deitado na cama do hospital até que ele se levanta. Eu tô vivo, mas tenho certeza de que foi morto. O que houve? Por que eu tô suando tanto? Então ele já começa a tossir e percebe umas manchas negras no seu corpo. Que cheiro horroroso. Meu corpo tá pegajoso. Então ele escuta: acordou o mestre? E ele pergunta: o quê? E novamente se pergunta: acordou o mestre? Quem é você? Não tem ninguém aqui. Por favor, se acalme, mestre. Telepatia? Não. Ouvi sobre isso antes, mas é diferente. É como se viesse da minha cabeça. Não pode estar vindo da minha cabeça. Está correto, mestre. De novo? Cadê você? Eu estou atualmente conectado aos serviços do mestre em seu cérebro. Sou da 7ª geração de nanomáquina da Skycorp. Mas do que você tá falando? Por que tá fazendo isso comigo? Sou da 7ª geração da nanomachine da Skycorp. Nano? Deus maligno? Correto. Uma nanomachine. Ele fala de um deus maligno, do culto demoníaco. Então o Prota já cai ajoelhado. Você é realmente um deus maligno? Então a cena muda para um médico chegando lá. Por aqui, doutor. Foi uma tentativa de assassinato? E o cara diz sim. Mesmo que tenha havido muitos assassinatos recentemente, não achei que me mandariam pra cá. Acho que foi a nossa guarda de elite de Jang. Foi a única coisa que pudemos fazer. É um milagre ele estar vivo. Acho que alguém o ajudou, mas não sei dizer quem foi. Não sabe dizer depois de ver as marcas? Bem, a cena que vi ontem foi horrível. No frio, vários corpos desmembrados, todos do culto demoníaco. Entre eles, só um estava intacto, mas a adaga que dei ao príncipe estava presa em seu pescoço. Então ouvi alguém respirando, não muito longe, em uma poça de sangue. Reconheci o príncipe Cheyong, mas ele não tinha marcas no corpo, diz o médico. E o carinha já responde: não, respirava como se estivesse dormindo. Suas roupas certamente foram cortadas por uma espada, mas o corpo do príncipe não tinha nenhum ferimento. Não tem chance do líder do culto se envolver nessa luta.
Também estou confuso. Isso tá ficando interessante. Rápido, me leve até o príncipe. E o Prota tá lá ajoelhado gritando: foi você quem salvou minha vida, Deus? Então, a Nana responde: se está se referindo a quem te salvou dos inimigos, não. Mas se fala sobre estar em modo de autocura, então sim. O que quer dizer com autocura? Pergunta o Prota, mandando informações básicas ao cérebro do mestre. Não, vamos lá. O que tá acontecendo que você tá vendo o vídeo, tá vendo a recapzinha aqui no canal da Taverna e ainda não deixou o like, meu parceiro? Qual é, rapaziada? Deixa o like, vídeo novo, obra nova aqui no canal, vídeo longo pra vocês. Primeira vez que eu trago um vídeo tão longo pra uma obra nova aqui no canal, tá ligado? Então, por favor, deixa o like e se inscreva. E é isso, rapaziada. E também queria agradecer a vocês pelos 1000 inscritos aqui no canal do Taverna Mão A. Porra, palma pra vocês, rapaziada. Papo reto, vocês estão me ajudando a realizar esse sonho meu. Mas é isso, vão pra cima e curte a obrinha aí que o cheio de hack é brabo. Porque me chama de mestre, buscando palavras corretas para a era e cultura. Mestre, não sou o deus maligno de quem fala. Se o tom mudou, se não é maligno, então... E ela responde: estou tentando enviar informações básicas, juntamente com meu manual para o seu cérebro. Você aceita? E ele responde que sim. Então, de repente, algo muito sinistro acontece e várias informações começam a entrar na cabeça do Prota e ele começa a vomitar pra caralho. Essa reação é comum, não se preocupe. Não sentirá tonturas ou náuseas no segundo estágio. Tô tonto. O que tá acontecendo? Nanomáquina? E ela responde: é verdade que há milhares de máquinas no meu corpo? Ela diz que sim. Especificamente, 6 bilhões de nanomáquinas estão no seu corpo. Então não é humano, nem um deus. Se eu quiser, pode sair do meu corpo. Como viu na informação enviada, só posso sair do seu corpo quando você morrer. Meus irmãos estavam desesperados para me matar, mesmo que eu não seja forte. E agora tem uma nanomáquina no meu corpo. Porque isso aconteceu comigo. Então, quem te colocou no meu... E então ele é interrompido por alguém batendo na porta. Príncipe, o Dr. Baek está aqui. Espere, fique quieto, nanomáquina. Vão me achar esquisito se me verem falando sozinho. Então o médico entra lá e o Prota já meteu o migué deitando na cama. Não o oposto. Pode ser uma ótima oportunidade, meu príncipe. Seu corpo se livrou de substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? Não sei o que quer dizer. Você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. O quê? Então essas manchas são impurezas que saíram do meu corpo. Nanomáquina, você fez isso? Desativar modo silencioso? E o Prota pensa para ele desativar. Modo silencioso foi desativado. As nanomáquinas retiraram as impurezas do seu corpo. Além de recuperar suas feridas, adicionaremos músculos que devem ajudar o seu corpo. Você tem certeza que você não é um deus maligno? E ela diz: não sou um deus maligno, sou uma máquina, mestre. Então o capítulo começa com uma explicação. Ainda que o culto demoníaco tenha sido criado a partir de vários clãs e famílias, apenas 6 dentre elas eram os principais: o clã das trevas, clã da espada, clã da primavera, clã do veneno, clã do som e clã da lâmina. O Lorde foi nomeado a partir de um voto de casamento com cada uma das mulheres dos 6 clãs, a fim de gerar descendentes. Os descendentes que nasciam e cresciam em seus respectivos clãs e quando chegavam a uma certa idade eram admitidos na Academia Demoníaca, a escola que abria uma vez a cada 10 anos, liderada por experts e magistrados, fundada a fim de treinar os melhores guerreiros de cada geração. Havia um período de intensa competição, toda vez que um dos príncipes se juntavam à academia, chamado de período de batalha dos herdeiros pelos magistrados. Então, o Prota tá lá com cara de tacho, enquanto pensa: sim, o doutor é do clã do veneno. Tenho que esconder o fato de que uma nanomáquina tá no meu corpo. Então, a nanomáquina diz: a tecnologia dessa era não será capaz de me identificar, mestre. Então aquele cara tá pensando: é certo que alguém o ajudou. Parece que não tem nada de errado com seu corpo, mas vou prescrever um tônico que vai ajudar na sua recuperação. Obrigado, Dr. Baek. Já vai? Te leva até a porta. Não precisa. Fique com o príncipe. Enquanto ele pensa. É muito estranho. Como uma pessoa muda assim de repente? Há muito tempo atrás, tinha certeza que ele seria morto por conta do seu corpo frágil e sua falta de conhecimento. Mas agora ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. Ele é legítimo. Será que fingiu não se importar enquanto tinha planos? Seu Lorde o ajudou secretamente, então não tem necessidade dele saber. Logo, a academia irá abrir e as coisas vão ficar mais difíceis. Então o Prota tá pensando: ufa, acho que ele não percebeu. Pensando nisso, o motivo de eu estar vivo é pelo guarda Jang, ainda que a nanomáquina tenha me curado. E se ele não viesse a tempo, Jang, obrigado por me... Então o cara já interrompe: desculpa, príncipe, acho que deveria se lavar primeiro. Então o Prota se lembra que ele tá fedendo a caatinga e já vai tomar um banho quentinho lá daquele pique. Ei, nanomáquina? Sim, mestre. Antes disse que meu corpo estava com autocura, né? O quanto posso me curar?
Qualquer machucado interno ou externo causado por influência externa pode ser curado facilmente, mas perda de sangue ou decapitação vai levar muito mais tempo, já que precisa de divisão celular. Sério? Por que me diz coisas difíceis de entender? Se eu tentasse isso agora, merda. Então o Prota já corta a mão. Merda, isso dói. Ativando a autocura na palma esquerda. E na hora a mão dele é curada instantaneamente. O sangramento parou e ele já entra pra dentro d'água. Ainda que tenha visto, é difícil de acreditar, mas sei que funciona. A informação que me transferiu antes, posso usar todas essas funções? Pode usar tudo mostrado nas instruções. Ótimo, vou tentar depois do banho. Então quando o Prota sai, ele já tá todo trincado. Espera, nanomáquina, isso não faz sentido. Como meu corpo ficou gostoso assim? Fez isso também? E a nanomáquina responde: sim, reconstrui seu corpo. Reconstrução. Então a senhora já entra lá. Príncipe, vim te vestir. Continue. Enquanto é cientificamente impossível criar algo do nada, não é difícil reconstruir uma parte existente do corpo. As palavras que uso são tão complicadas. Te ouvindo, sinto que tudo que aprendi é inútil. Até me esforcei bastante. Ei, Nano, já que seu nome é grande, posso te chamar assim, registrando o nome Nano. Você não é divertido. Essa é a biblioteca. O que faço agora? Olhe o livro e vire cada página. Só virar? Só isso? Sim. Os únicos livros relacionados à arte marcial são sobre pontos sanguíneos e chi, os 3 jasmim e métodos de respiração para treinar a mente e o corpo. Mas mesmo que pratique pelo resto da vida, vai ser difícil chegar no menor nível. Acho que ler sobre pontos sanguíneos é melhor. Vou começar, Nano. Sim, então Prota folheia tudo e acaba adquirindo todas as informações. Terminei de folhear, Nano. Você escaneou o livro Passagem do Sangue com sucesso, transferindo informações para o cérebro do usuário. Scan? Tá dizendo para copiar as informações? Correto. Aceita? E o Prota diz que aceita, e na hora ele já toma ali um chocão de novo e várias informações entram em seu cérebro, e ele já fica sentindo dor. Transferência completa. Logo vai se acostumar. Está preocupado comigo? E ela diz que só fala fatos. Bastante sensível. O que faço agora? Se deseja adquirir o conhecimento, deve pensar sobre isso para conseguir. Pontos sanguíneos. Tem um papel importante do fluxo sanguíneo das veias e artérias corporais. Pode ser chamado apenas de sangue. Existem 2 tipos diferentes de pontos que imobilizam e pontos que matam. Se um ponto imobilizante é estourado, o corpo do alvo não se move, o que pode... sem chance. Que loucura. Não é só memorizar. Eu entendo o que diz. Transferir após corrigir os erros do livro. Erros? Tinha erro nele. Baseado na informação programada, corrigi um erro sobre pontos sanguíneos. Não acredito. Isso não quer dizer que possa aprender mais rápido do que todo mundo. Os candidatos dos clãs treinam muito desde criança. E mesmo assistindo esses bastardos, não consegui aprender os métodos. Não tem muitos livros sobre isso na biblioteca, mas eu vi que tem muitos na academia. Com essa habilidade vou ficar mais forte e mais rápido do que qualquer um na academia. É o meu objetivo agora. Aposento do herdeiro candidato, Castelo Sul do Culto, casa de Bukimajong. Então, o que parece ser o irmão do Prota tá lá. Mandei se livrarem de um rapaz. Todos os 5 morreram. Acho que faz sentido. Acho que alguém o ajudou, Príncipe Mekun. Quem te disse que pode me chamar pelo nome? Desculpa, Príncipe Cheon. Achei que como é bastardo de sangue ruim, seria fácil de matar, mas parece que ele tem algum truque. Até tentei me livrar do guarda, mas tem mais alguém protegendo ele. Poderia ser o pai, não queria sujar as mãos, mas não tem escolha. Vou matá-lo na academia, Cheon-won. Então o capítulo começa e o Prota tá deitado de boa. Não consegui dormir por conta do nervosismo. Já é de manhã. Chegou o dia que entrarei na academia. Então o Prota tá olhando pela janela o seu professor treinando. E ele pensa, teria sido melhor se tivesse aprendido a técnica Jang de adaga secretamente. Não, senão as pessoas dos seus clãs não me deixariam em paz. Quando a minha mãe morreu, prometi que não aprenderia a técnica até entrar na academia. Então a nanomáquina já fala, mestre, e ele pergunta, o quê? Quer que eu analise os movimentos do Jang? O quê? Como assim? O Prota tá sem entender nada. Pode analisar os movimentos das outras pessoas. E a nanomáquina diz que sim. Então dá pra analisar o treinamento de Jang e transferir pra minha mente. É possível. Meu programa também possui dados de várias artes que posso te transferir. Inclusive, posso fazer isso agora. É uma boa ideia roubar as técnicas sem a permissão dele. Não. À tarde vou pra academia, sem arrependimentos. Não tenho tempo pra pensar sobre o que posso usar pra me proteger. Faça isso, Nano. Ativando a análise de movimento. Então a nanomáquina já vê o cara usando vários golpes e analisa tudo. Então, o tempo de análise já ultrapassou mais de meia hora. Análise completa. Começando transferência, e o Prota já sente uma dor de cabeça enorme. E ele tá lá no chão, todo cansado. Transferências concluída. E o Prota tá lá. Doeu menos do que ontem. Mas, como pode ser? Como é possível? E o Prota já corre, já pega a espada. A habilidade do guarda Jang, acho que posso fazer.
Ah, sim, tem que tomar cuidado pra ele não ver. Então o Prota já fecha a janela e começa a praticar. E o Prota tá lá, usando a mesma técnica daquele guardinha. É o mesmo que os 20 anos de treinamento do Jang. Treinando todos os dias, ajustando postura, dominando com o corpo. Isso me permite ignorar esses processos. Então a nanomáquina diz: ao ativar o escaneamento, a análise muscular para treinar os movimentos também foi concluída. Aceita a transferência de músculo e o Prota já pensa que isso tá ficando cada vez mais inconveniente. Tem uma transferência do músculo também, então a nanomáquina pita. Se não aceitar, e o Prota já sente uma dor tremenda. Meu corpo todo dói, de repente. Porque meu corpo tá assim, Nano? Então a Nano diz: através do treinamento, seu corpo cria os músculos adequados ao movimento, mas o seu corpo não desenvolveu esses músculos. Então, eles levam danos. Sei que transferir algo, mas pode explicar de um jeito mais simples? Traduzindo para o nível de linguagem do usuário. Nível de linguagem? De certa forma, me sinto meio insultado. Tradução completa. O mestre não treinou como Jang por longo tempo. Então, ainda que seu cérebro tenha aprendido, seu corpo não se adaptou a isso. Seus músculos devem passar por uma simulação para que se familiarize com os movimentos. Somente após isso pode usar completamente esses movimentos. Foi o melhor do que antes, mas ainda é difícil de entender. Quer que eu ajuste o nível de linguagem para o mais baixo? Entendi a maior parte de simulação. Se eu transferir, não vou sentir dor. Sim, gostaria de fazer isso. Essa transferência requer o uso de todas as nanomáquinas e levará algumas horas. Se são algumas horas, ainda tenho tempo antes de ir. Faça isso. A transferência dói muito, então ficará em anestesia por um tempo. Dói muito? Existem 1.350.000 casos de desmaio por causa dessa transferência. Posso fazer isso? Quer tentar sem anestesia? Se eu não aguentar, pode começar a anestesia. Sim, começando a transferência. Então, o corpo do Prota já fica em volta daquele raio toda hora. O quê? Eu tava muito nervoso. Nem dói. Quando o Prota acaba de falar isso como uma maldição, ele começa a sentir dor pra caralho. Ah, que droga! Então, ele já começa a sentir muita dor. E a nanomáquina diz, iniciando a anestesia. E ela simplesmente desmaia o Prota que acaba apagando. Então, aquele treinador tá lá cozinhando. É tão bom quanto os mestres vizinhos. Deveria preparar algo especial hoje? Vou fazer uma receita simples que o príncipe gosta. Já se passaram 5 anos desde que aprendi a cozinhar pra você. Nem era bom. Guarda Jang, por favor, cuide do meu Yuan. Então é aquela mulher falando com o guarda. Então, pelo que parece, o guardinha tá na vida do Prota desde quando ele era uma criança. Já fazem 5 anos desde que a senhora Ryua morreu com a comida contaminada. E o príncipe está entrando na academia hoje. Senhora Ryua o proteja do céu para que ele aproveite outra refeição. Então ele escuta um barulho, príncipe. Então ele já larga a faca, corre pro quarto. Príncipe está bem. E o príncipe só lá tá dormindo, cansado pra caralho. Pelo pulso não tem nada de errado. O que ele fez? Essas marcas. Então, pelas pisadas do Prota, ele assistiu meu treinamento por 2 anos. E já chegou nos meus 20 anos de treinamento. Então o cara fica surpreso pra caralho. O Prota, porra, ligou o hack e em 20 segundos aprendeu tudo que ele aprendeu em 20 anos. Essa porra tá foda, hein? Então o capítulo começa e a nanomáquina liga. A transferência de músculo está completa, desativando a anestesia. E o Prota já acorda pra hora assustado. Nunca mais faça isso. Eu te avisei, mestre, diz a nanomáquina. Eu tava deitado. O guarda Jang veio aqui, então ele pega a faca. Agora não vai doer pra usar a técnica, né? Pela transferência, você possui os mesmos músculos de quem praticou esses movimentos por 20 anos. Então o Prota já se prepara, respira e finalmente começa. E a técnica sai perfeita. São as mesmas técnicas de antes, mas estão mais precisas e poderosas. A sensação de cortar o ar é maravilhosa. Então o Prota já entra. Primeira formação. Agora, primeiro passo da segunda formação. Então sai uma aura muito poderosa e o Prota vê que o chão está sendo marcado pelas pisadas dele. Ainda que não tenha usado Neigong, ainda deixei as marcas. Já completei o Aigong. Se o Jang ver isso, pode dar merda. Príncipe, o café tá pronto. Grita o mestre Jang. Ah, o que eu faço? Não vai embora se eu pressionar. Príncipe? Então ele já vem rindo. Ah, tô com tanta fome hoje. Você não gosta de comer perto da janela? Já que não volto pra casa por um tempo, quis comer no centro. Ele não percebeu, né? Vegetais fritos, bok choy, porco cozido e arroz com ovo em cima. Todas as minhas comidas favoritas. Sei que se importa comigo, guarda Jang, já que hoje vou ser admitido na academia. Pode ser o último café que ele faz pra mim. Uma emoção súbita nas emoções fez o ácido subir o esôfago, aumentando a salivação. Por favor, engula comida com saliva para ajustar o ácido. Pare de falar coisas esquisitas desse jeito, entrando no mundo temporariamente. Vou comer tudo e não deixar nada. Então o Prota já cai de boca naquele prato de comida e o Jang já corrige ele. Coma devagar, senão pode ter indigestão.
Ele diz sim. Tava muito bom, guarda Jang. Príncipe, não aprendeu minha técnica de adaga? Hã? Do que tá falando? Então, o mestre já revela a pegada. É um passo da segunda formação da técnica bem mais clara do que vi antes. Como esperava, meus olhos não estão errados. Roubar a técnica dos outros é um tabu em Morim. Cometi um crime ao fazer isso com o poder da Nana. Mesmo que ele me odeie, não tenho desculpas. Então, o Jang já aparece do lado dele. Você fez bem. E daí que aprendeu esse segredo? Sou seu guarda. Se não fosse pelo voto dos 6 clãs, teria te ensinado mais cedo. Guarda Jang? E o Prota já tá com os olhos todo lacrimejante. O que é isso? Um método de fluxo de energia Negong para técnicas de adagas. Por que tá me dando isso? Pergunta o Prota. Quero deixar as dicas, embora tem muita coisa melhor na academia do que posso te dar. Aprenda isso. E o Prota já começa a chorar pra caralho. Pela primeira vez na vida, alguém tá se importando com ele. Guarda Jang, nunca mais vou chorar de novo. Nunca. Já se passaram 5 anos desde a morte da sua mãe. Durante esse tempo, aguentei essa dor calado e ajudei Xion. Mas ele ainda é carente por afeição paterna. De qualquer forma, não posso estar com você depois que for admitido. Então, pode chorar agora, mas fique forte daqui pra frente. E o Prota tá chorando mais ainda e tá pedindo muito obrigado pra ele. Então o Prota já limpa os olhos, engole o choro e diz: de agora em diante, não devo hesitar nem temer. Ainda que minha mãe não esteja mais aqui, ainda tem lugar para voltar. Então, chega na academia e tá todo mundo lá. Como ouvi, todos os clãs chegaram. Quantas pessoas tem aqui? Talvez umas 1000. Agora que cheguei, tô muito nervoso. Desde que a competição entre herdeiros, temos que ficar na linha, já que somos de clãs pequenos. Basicamente, os figurantes estão conversando e o cara que parece ser alguém muito poderoso chega lá. São tão barulhentos, não consigo ver nenhum tipo de espírito neles. Idiotas, vieram sem saber que este lugar pode ser o último que verão. Então, nos é apresentado o guardião do Rei Fogo, Liu Amyong. Esse cabelo vermelho é o guardião. Ele não é um dos mais fortes do culto, não era um dos 5. Oh, as crianças de frente são os 6 herdeiros do clã. Então nos é apresentado cada um dos herdeiros e eu vou só botar aqui rapidinho pra vocês e... é isso. A única mulher dessa vez, número 7, Xion. Hã? Onde ele tá? Então o capítulo começa e o Prota tá falando, não tem broche? Sim, não consigo achar o broche com o nome do 7º príncipe. Vai ter que esperar até que encontremos umas. Deve ser uma pegadinha dos 6 clãs. Entendo, vou esperar. Não me querem no mesmo lugar que eles? Bem, nada de bom virá se eu criar um conflito logo no início. Eles tentaram me matar assim que tiveram chance. Provavelmente me matariam se me visse também. Vim aqui mesmo com todos os seus ataques. Vou ser mais forte do que qualquer um. Nessa academia demoníaca. O Prota tá lá, no meio de todo mundo. São tantos, vai ser difícil chegar na frente assim. Um broche preto, número 7. É um herdeiro candidato que não é dos 6 clãs, né? Dizem que ele não sabe nenhuma arte marcial. Não será o primeiro a cair? É óbvio que estão sussurrando sobre mim. Ainda que não os escutes. Vou só deixar eles rirem um pouco. Ali está ali. É ridículo vê-lo sozinho no fundo. É um jeito engraçado de conseguir atenção, filho legítimo do Lorde. Então, eles começam a tocar as trombetas dele e alguém manda todo mundo calar a boca, já que o Lorde tá chegando. E a aura do cara é foda, rapaziada. O cara tem uma barbichinha sagaz e tem um maluco que parece o Yasuo ali do lado, o outro maluco com a máscara branca. E muita aura envolvida aqui. E o Lorde tá chegando lá e todos se sentam. Ah, essas roupas amassadas, biba do filho da puta. Ah, tá olhando o que, cuzão? Guardião direito, espada louca. Seu Obimeng. Rapaziada, já gostei desse cara só pelo estilo dele. Cachaceiro, já chega mandando pra casa do caralho, tá ligado? Esse cara é brabo, não tem como não gostar dele. Mas aí, os dois estão discutindo pra caralho e aquele maluco lá, o cara da mascarazinha que eu achei que não era tão brabo, só olha pra trás e deixa todo mundo com medo. Quietos, guardião líder, o rei guardião, Marakyun. Parceiro, esse cara aí deve ser aquele que só tá abaixo do Lorde, que já vem aparecendo. Um dos 5 mais fortes em Morim, Lorde do culto Xiongmar, Xion Yohong. Então, todo mundo já se curva perante ele. Sua presença é esmagadora, como esperado do Lorde. Esse homem é meu pai? Se pergunta o Prota. Silêncio, senhor, está pronto. Então o Lorde já levanta. Vocês todos são responsáveis pelo futuro do culto. Te damos as boas-vindas. Isso é o que chamam de Negong. Então todos eles sentem uma aura avassaladora sobre eles. E o Prota tá sem entender. Parece que eles só estão falando. Entretanto, ainda soa tão limpo e profundo em meus ouvidos. Nesse lugar, treinem e criem laços. Sejam o poder do culto. E tá todo mundo gritando pelo culto demoníaco. Então o diretor já dá uma olhada sagaz pro Prota e o Prota percebe, né? Mas ele já vira o rosto e o Prota diz: pensar que na primeira vez que o vejo, posso apenas ver seus olhos frios.
Não esperava nada demais mesmo. Ele não apareceu mesmo quando minha mãe morreu. Agora que o discurso acabou, nos permita começar adequadamente. Então, tá todo mundo conversando e aquele cara já grita: não vão se comportar? Vou simplificar. Então, escutem bem. A academia vai durar 4 anos e tem 6 estágios. Após cada estágio haverá um teste. Você só tem uma chance de passar. Então todo mundo fica sem entender nada. O quê? Uma chance? Se não passar, falhamos? Parece que entenderam. Sim, quem não passar será expulso. Então um dos irmãos do Prota já levanta a mão. Eu tenho uma pergunta. Então ele diz: quem disse que um bastardo pode perguntar? Então o cara já fica puto. O quê? Então o professor já aumenta sua aura e diz: tem algum problema em te chamar de bastardo? Deve saber que quando entra aqui, perde todos os privilégios do 6 clã. Quer ser expulso antes de começar? Então aquele cara já fica com a cara de otário e todos os irmãos ficam rindo dele. Ele só abaixa a cabeça e pede desculpa. Bem, sua pergunta é óbvia. Podem pensar que uma chance para o 6º estágio é injusto, mas serão dados benefícios a quem passar. O primeiro é a Esfera do Dragão Negro. Esfera do Dragão Negro? Se estão falando da Esfera do Dragão Negro, deve ser aquela que quem consumir ganha equivalente a 20 anos de treinamento de Negong. Se passar todos os estágios e conseguir as 6, são 120 anos, né? Seria a experiência de um grande expert. 6 estágios, não tenho nenhum Negong agora. Ainda assim, se passar, posso conseguir um instante. O segundo benefício é o livro de segredos das artes marciais. Vocês todos treinam e conhecem sua importância, certo? A biblioteca tem 5 andares. Cada vez que passa, tem acesso a um andar. Dependendo do seu esforço, pode aprender os segredos dos 6 clãs e outras coisas. Livro de artes marciais para sobreviver, mais importante que o Negong. Rapaziada, não sei se vocês entenderam, mas tem uma biblioteca com todas as técnicas, com todas as artes marciais do mundo, e adivinha quem tem um cheat que consegue ler todos esses livros em questão de instante, aprender elas e transferir sem treinamento e esforço nenhum? Exatamente, é o Prota, rapaziada. Esse cara vai ficar apelão pra caralho. Então o professor já olha com uma cara de psicopata para todo mundo. Primeiro, a maioria de vocês não vai chegar ao 5º andar, mesmo se forem ressuscitados. Então, não se animem! Então aquele cachaceiro já dá-lhe um goladão na caninha da roça e pensa: ele é o melhor em aumentar e baixar a moral de vez. Não gosto de nada do que faz Lee Hae-myung. O terceiro e último benefício é que vocês conseguem um rank que nunca tiveram antes. Então, é por isso que não temos ranks nem privilégio aqui. Tudo muda quando entramos na academia. De agora em diante, só os fortes sobrevivem. Toda vez que passam em um estágio, vão pegar rank baixo para o estágio 1, rank médio para o estágio 2, enfim. O estágio 6 não importa para vocês, então esqueçam isso. A maioria de vocês nem vai passar do terceiro, independente do que façam. Bem, mesmo que seja assim, não seria uma desgraça para os membros de alto rank virem de baixo rank? Podemos mesmo chamar o 6º de teste? É quase impossível. Nem mesmo 10 passaram no teste em centenas de anos. Na academia, se chegar aos maiores ranks, seu rank será adquirido. Vocês todos começaram no mesmo agora, mas haverá diferenças depois. Se sobreviver até agora foi o meu maior problema, agora sobreviver significa sub-rank. Terminei de explicar. De agora em diante, todos terão equipes para os dormitórios enquanto começamos o primeiro teste. Então o Prota já fica sem entender. O quê? Agora? Ouvi errado? Sem chance? Que injusto. Como assim? Já é o primeiro teste. Quietos! Como disse, quem falhar sai da academia. Não merece estar nem no ranking mais baixo. O primeiro teste vai julgar suas habilidades básicas. Vão precisar de pelo menos Negong básico para ser guerreiro dessa escola. Quem não tiver isso, vai para agricultura e comércio no distrito de serviço. Então prepare-se para morrer. E o Prota já vai ficando desanimado, lembrando que ele não tem Negang. Precisamos de pessoas para o trabalho sujo, então não tentem muito. Porra, é por isso. Por isso que elas me fizeram jurar não aprender Negong. Se não passar, serei parte do menor clã do culto. Se acontecer, qualquer um pode me matar. Então o irmão do Prota tá lá rindo. E rapaziada, só pela cara desse otário eu já não gostei dele. Papo reto, pode matar, Prota, pode quebrar. Não sei que ideia é essa, mas é muito boa. Vai me salvar do trabalho de matá-lo. Então, ele já fica assustado, pois uma mulher tá entrando lá com um violão. Clã Anciã, líder do clã do som, Hang Soyu. Basicamente, eu acho que, se eu não me engano, é a líder do clã dele. Essa pessoa vai olhar o primeiro teste. É a líder do clã do som, a quinta anciã Hang Soyu. Honestamente, é bem fácil. Se falharem aqui, não serão nem do rank mais baixo. Líder? Que tipo de teste chama líder do som? Sem chance. Porque estão cobrindo seus ouvidos? O Prota se pergunta. Bem, se ela tocasse sua onda musical, vocês não teriam chance. Mas ela vai controlar, então não se preocupem. Boa sorte, devem aguentar sem nenhum Negong. Então,
Prota já se assusta. Porra, então é uma música de ondas energéticas. E ela já começa a tocar. Mesmo com pouco Negong, não devem aguentar 1 minuto. Todos que aguentarem 1 minuto passam no teste. Começam. Então, ela começa a tocar aquele violão e uma aura muito poderosa sai de lá. Todo mundo tá ficando extremamente assustado. E aquele poder tá indo em direção ao Prota. E todo mundo começa a vomitar, sentir dor no ouvido, dor no peito. Consigo ouvir mesmo cobrindo os meus ouvidos. Então, aquele professor pensa. A maioria dos clãs menores já falharam como esperado. Mas os candidatos dos 6 clãs e outros maiores estão aguentando. Música para os meus ouvidos. Então, ela tá tocando aquilo cada vez mais envolvente. Os candidatos do 6º clã tomaram remédios desde criança que o permitiram juntar muito Negong. Esse idiota sem Negong deve estar no chão agora. Tem algo estranho. Então aquela mulher tá tocando cada vez mais rápido. E pelo que parece, ela tá puta e nem mesmo os idiotas do 6º clã estão aguentando. Então ela pensa, por quê? Porque ele ainda não caiu. E o Xeon tá lá, parado de pé, sem entender nada. O que é isso? Metade deles já caíram no chão. Estão sofrendo cortes internos. Então, por que ainda tô bem? Sentindo poderosas frequências, altas e baixas de instrumento. Tem possibilidade de danos sérios em seu corpo, ativando o método defensivo de emergência para bloquear as ondas. Nano, então você fez isso para eu não ouvir? Isso mesmo. Desabilitei sua audição temporariamente. Então, como escuto sua voz? A informação está sendo enviada diretamente para o seu cérebro. Isso é difícil. Então o olho dela tá queimando de aura, encarando o Prota. E aí ele tá sentindo toda aquela energia. Não pode bloquear essa coisa intimidadora. Quer bloquear sua visão? Então o Prota diz, não, esquece. Então aquele professor tá pensando, posso sentir a impaciência em sua performance. A história do clã do som se tornou mais forte do que no começo. Deve ser muito para os menores de 20 anos do Negong. Como esperei, ele deve ser o motivo. Ouvi que ele não tem Negong, mas deve estar errado. Ele está se mantendo estável. É a primeira vez que vi o primeiro teste tão bom na academia. O quanto ele vai durar? Seus ouvidos estão sangrando, os seus também. Difícil segurar, mesmo com 20 anos de Negong. Eu preciso aguentar mais um pouco, preciso passar isso. O orgulho do meu clã está em jogo. Então, aqueles caras estão lá. Mas porque ela está tocando tão intensamente, sua expressão facial também está distorcida. Então vou assumir que está braba. Poderia ser, quando ele olha para trás, todos olham também. Porque ele está surpreso de repente. Não deveríamos olhar para trás, mas tem algo ali. Todo mundo tá caído e só o Prota tá lá de pé. Como ele que não tem Negong está bem. Não parece cansado. Esse filho da puta, ele tem Negong. E o capítulo começa e o Prota tá dizendo, Nano, se é do jeito que estou pensando, as crianças ali da frente e anciãs estão bravos, né? Analisando músculos faciais. A informação acima pode ser citada em seus músculos faciais. Já que não posso ouvir nada, não sei o que está acontecendo, mas posso sentir sua hostilidade. É óbvio que seu orgulho foi afetado depois de pensar que não tenho Negong e me ver durar tanto tempo. Se passar no primeiro teste em tão boa condição, não vai acreditar que eu não disse que não tenho Negong. Nano, poderia me fazer uma ferida interna? Quer dizer, uma ferida interna como em seus órgãos? Sim, é possível, mas não recomendo machucar seu corpo internamente. Não me importa. Quando a performance acabar, me faça vomitar sangue, forçando dano em órgãos como coordenado pelo mestre. Então, faz quase 1 minuto agora. Pensar que esse cuzão que não tem nem 15 anos aguentou ler tão facilmente. Não posso terminar assim. Meu orgulho não me permite. Aguente essa performance que usa metade do poder em meu corpo. Então, isso é perigoso. Então até os idiotas do 6º clã estão começando a cuspir sangue. Pare com isso. Mas que isso é perigoso, anciã. Então, ela percebe a merda que tá fazendo e para de tocar na hora. Finalmente acabou. Se ela tivesse usado mais poder, todo mundo ia falhar no primeiro teste. Eu não acredito que a anciã quase perde o controle. Então ela pensa, merda, o que eu acabei de fazer. Eu não consegui controlar a minha raiva por conta de um pirralho, aumentando metade do meu poder. Tudo isso por causa da violação contra os 6 clãs. Era tudo por causa do Xeon. Então ele tá lá em pé, com uma pose de fodão. Mas aí, de repente, ele sente uma vontade de gorfar e começa a cuspir ketchup da boca. E todo mundo fica assustado pra caralho. O que houve agora? O que é isso? O Prota já cai de joelho vomitando tanto. Ele tá morrendo? Então o Prota pensa, Nano, você! O programa foi processado como coordenado. O dano causado foi em 30% dos órgãos do corpo, causando o máximo de sangue possível. Tá maluco? Pensei que fosse morrer. Então, quando ele percebe, ele começa a vomitar sangue pra caralho. O professor já vai voando na direção dele. Se ele morrer por causa do teste, você é o responsável por tudo. Pode não ser dos 6 clãs, mas não podemos deixar um membro da linha real morrer. Ei, garoto, você está bem? Sentindo tontura por conta de 7% de perda de sangue. Ativando a autocura para recuperar os danos e a perda de sangue. Ei, ainda não. Esse idiota podia só ter desistido. Mestre, tá em condição perigosa. Espera um pouco mais. Esse cara, quanto Negong ele tem pra durar tanto? O quê? Ele não tem nenhum!
Maluco. Ele é maluco, já que ouviu rumores ruins sobre ele, não esperei muito. Não acredito que passou do primeiro teste apenas com a força mental e determinação. Sim, levem ele pra enfermaria. E os caras já levam ele. Me cura rápido, Nano Prota já pede. E aquela mulher fica puta. Ele aguentou minha onda de energia como se não fosse nada. Pensar que ele teria feridas internas severas. Foi longe demais, Quinta Anciã. E o rabo dela já fecha na hora. Como que é? Quase o matou. Por acaso, aquela criança, ela tem um pouco de Negong? Então ele diz, não tinha nenhuma. E ela já fica assustada. Dei a ele um pequeno estímulo, mas não tinha nenhum. Manteve seu voto. Como é possível? Como aguentou sem nenhum Negong? Se não tivesse, teria caído como as outras crianças. Tinha ferimentos sérios. Aguentou tudo com determinação. O quê? Aguentou com sua determinação. Uma determinação de dar medo. Se não fosse legítimo, o tomaria como discípulo. Ainda assim, nada de bom virá se for por conta dos 6 clãs. Então aquele cachaceiro já tá lá tomando 51 e ele fala, aguentou com determinação, divertido. O professor, o diretor, não sei o que ele é ainda, rapaziada, eu não gravei o nome dele, eu sou péssimo com nomes. Diz, não é da sua conta, só vai pra uma esquina beber até cair, Ruivo. Eu iria mesmo se eu não pedisse. Ruivinho, não precisa me falar o que fazer, cai fora, bêbado fudido. Tá falando demais pra um cara que estaria morto se não fosse guardião. Então aquele cara já fica puto, consegue falar bem com a boca cheia de álcool. Aquele dia, como disse, se não fosse guardião estaria morto. O quê? Então os dois já começam a se encarar e uma aura muito forte sai deles. Essa energia intensa, guardião direito e esquerdo. Droga. Então ele diz, beleza, vou embora essa putinha. Olhe pra eles jogados no chão com uma energia dessa. As crianças de hoje não têm nenhuma coragem comparados a eles. Gosto muito daquele Cheion. E o capítulo chegou até o final, rapaziadinha, com todo respeito, tá? Na moral mesmo, não. Que eu, tu e eu. Porra, obra nova, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o amiguinho, tá ligado? E é isso, mano. Vamos pra cima novamente. O canal bateu 1000 inscritos. Agradecer a todos vocês. Vamos pra cima, o canal só tende a crescer, tá ligado? E é isso, valeu e fui!